Imagina você, mulher, comendo alimentos que podem te deixar mais feliz, de bom humor, de bem-estar. Imagina você, mulher, comendo alimentos que aumente a sua serotonina, a sua dopamina e o mais extraordinário, que você emagreça, toda fina, toda bela. Imagina tudo isso ser possível. Sim, mulher, te faço um convite especial. Dia 7 de dezembro, às 20 horas, horário de Brasília, vou dar uma aula inédita, que vou falar sobre como você, mulher, pode organizar seus hormônios e neurotransmissores em modo que você possa ter uma vida muito mais saudável, plena. Para isso, basta você clicar aqui embaixo no botão verde Saiba Mais, que você vai vir comigo e nós vamos ter uma hora e meia. Vou procurar ser mais direta e objetiva possível para que você possa entender todo esse mecanismo de hormônios, de neurotransmissores que nós temos dentro dessa cabeça maravilhosa. Você, mulher, que talvez tenha passado um período de depressão, talvez tenha tido momentos de dificuldade. Quem é que nunca teve momentos de dificuldade e conflito, principalmente na alimentação? Te convido, você, mulher, venha comigo, venha aproveitar dessa jornada, desse dia, para tirar dúvidas, para conhecer coisas que você ainda não conhece. Eu te garanto que você não vai se arrepender de ficar comigo nesse dia 7 de dezembro. Vamos tratar de assunto, você vai poder tirar dúvida, você vai poder fazer pergunta de como nós reagimos, de como nós reagimos a nossas crenças limitantes, de como nós somos estátuas criadas por Deus, de como podemos, com pequenos ajustes, organizar tudo aqui dentro, para que o nosso corpo tenha benefícios de cada alimento que colocamos, que permitimos entrar no nosso corpo. Isso não é sobre a alimentação, isso é sobre estar bem, é sobre respeitar o seu corpo, respeitar essa estrutura que Deus te emprestou, porque quando morreremos não levaremos nada dessa matéria para o outro lado, ok? Depois de comida deliciosa, água é aquilo que eu adoro tomar. Água primeiro lugar, depois chás. Adoro todo tipo de chá. Agora aqui na Itália é um período de muito frio e aqui na minha cidade, eu moro em uma cidade que ela é na frente do mar. Então, hoje é 10 graus, talvez agora esteja a 9, 8 graus. Na noite desce mais um pouco, vai a 5 graus, 4 graus, às vezes vai até menos, abaixa até menos. Depois que eu moro aqui, já nevou 3 vezes.
Uma vez foi muita neve, bastante neve. A cidade ficou interditada por 2 dias. Então, porque não somos atreçados para a neve e porque estamos perto do mar. Mas foi tudo resolvido. Então, vou te contar coisas que você vai ficar boca aberta em conhecer. É, Todos nós sabemos o tipo de alimentação que precisamos nutrir o nosso corpo, que são cereais, frutas, verduras, leguminosas são água, bastante água, 2,5 litros de água por dia, porque nós precisamos hidratar o nosso corpo. Falando em hidratar o nosso corpo, um outro dia fui visitar uma minha amiga velhinha. Ela tem 63 anos e eu fui tomar um café na casa dela, italiana. As pessoas aqui mais velhas nessa idade, elas são sempre muito dinâmicas, elas são sempre bem agitadas, elas fazem tudo ainda. Eu, por exemplo, a minha mãe no Brasil, ela tem problema de diabetes, problema de circulação, ela fica muito sentada, ela não é uma pessoa ativa. Em vez dessa senhora, ela dirige, ela não depende de ninguém, ela faz todas as coisas dela sozinha. Ela tem uma vida muito ativa, ela vai no mar, ela vai em montanha, ela dirige 3, 4 horas para ir em uma outra cidade onde ela tem uma outra casa. Então as pessoas aqui, elas são muito dinâmicas, têm uma vida, talvez pelo frio, talvez pela história que elas passaram na Segunda Guerra Mundial, os pais. Então elas dão muito valor para a vida, a vitalidade, elas estão sempre em movimento. Vou na casa dessa senhora tomar esse café. Então essa senhora, ela começa, muitos anos que eu conheço ela, tem uma amizade muito íntima com ela. Então eu conheço a comunicação que ela tem, eu conheço os comportamentos que ela tem no dia a dia. Então ela começou a me dizer, a me falar coisas que não tinha muito nexo. Então eu comecei a ficar um pouco desconfiada. Eu parei para pensar, eu digo, mas será o que ela tem? E eu disse, olha, tu te sente bem? Tu está bem? Tá com alguma dor? Te sente bem? E ela disse, sim, eu tenho um pouco de confusão mental às vezes, eu estou esquecendo muito as coisas ultimamente, mas estou bem, me alimento bem, estou bem. E então eu saí da casa dela, tomei o café, eu fui embora. E 2 dias depois, o filho dela me liga e me diz que ela foi parar no hospital. Ele chegou lá, ele viu ela muito estranha e ela desmaiou. Ele chamou a ambulância levou ela para o hospital. Então, o que ela teve? Ela estava desidratada, ela não tomava água suficiente para que o corpo dela se hidratasse, para que os órgãos dela se hidratassem adequadamente. Isso aconteceu no verão. Ela no inverno ela bebe pouca água, mas como nesse verão agora, nesse ano, foi bem rígido aqui. Muitas pessoas velhinhas de 80, 85, 90, 100 anos morreram por causa da desidratação. Nosso corpo precisa de água, precisa de líquido. E 70% do nosso corpo é formado de água, é formado de líquido, então precisamos beber. Quando minha filha era pequena, o pediatra, ele sempre me dizia,
que se a criança bebia e dormia, aquela era uma alimentação, porque ela teve fases que ela não queria comer muito e ele falava para mim não insistir. Se ela não queria, não era para mim insistir, porque se ela dormia bem e se ela tomava água, então ok, o crescimento era regular, mesmo que ela comesse pouco. Então eu aprendi muito com isso. Então hoje eu bebo bastante e muitas vezes eu penso que estou com fome, não porque quero comer alguma coisa, beliscar alguma coisa, e em vez eu pego um copo de água, um copo bem grande como esse aqui de água, e bebo. Então eu sinto que me encheu, que aquele copo de água, que aquela água me encheu, e eu não preciso comer, beliscar alguma coisa, porque eu sei que exatamente aquilo não é fome, aquele desejo não é fome, é simplesmente sede. Muitas vezes a fome ela vem confundida com a sede. A partir do momento que você, mulher, escuta o teu corpo, escuta as tuas sensações, para, reflete, pensa o que, pergunta, você pode perguntar para o seu estômago, você pode perguntar para o seu organismo o que você está sentindo, se aquela sensação é fome, e aquela fome, aonde que ela está acontecendo, se ela está acontecendo no seu coração, se ela está acontecendo na sua mente, se ela está acontecendo nos seus olhos, se é uma fome visível, se é uma fome visível, por exemplo, você pode sair, se você tem essa oportunidade, sair de casa e fazer uma passeada e olhar a natureza, olhar um lugar que você goste. Por quê? Porque isso vai te ajudar a alimentar a sua visão, alimentar os seus olhos. E isso também é uma espécie, é um tipo de fome que vai te nutrir. Existe a fome do tato. Existe a fome do tato, existe a fome do ouvido, escutar, quando você quebra uma nozes, quando você come alguma coisa que faz crec, 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 que faz um barulho. Tudo isso faz parte de um tipo de fome. Existe a fome emocional, existe a fome do coração. Existe a fome do coração, vou te contar. A fome do coração, a fome emocional, ela é mais ligada a momentos que você passou, a encontros familiares, a lembranças da sua infância com a sua família, com a sua mãe. Então, momentos assim, eu vou contar para vocês hoje. Hoje teve, essa coisa já começou na semana passada, quando teve o Mundial. Eu acho que foi na quinta-feira passada, teve o primeiro dia do primeiro jogo do Brasil, que ele estreou na Copa agora do Mundial. Então, contra a... Ai, eu tô esquecida, olha. Contra quem? Hoje ele jogou contra a Esvícera, a Suíça. A Suíça, que aqui eles chamam Esvícera. Então, a outra vez jogou contra quem? Contra quem? Rapaz, eu tô esquecida. Olha como é que é as coisas. Completamente esquecida. E olha que eu assisti o jogo todinho. Eles eram muito, muito bons também. Eles colocaram pra... Ih, não tô lembrada. Não tô lembrada com quem eles jogaram na semana passada, olha. Então, o ponto é... Aconteceu que eu assisti
o Mundial 4 anos atrás com a minha filha e foi uma experiência maravilhosa, porque eu transmiti para ela valores, eu transmiti para ela a minha cultura do jogo, do kart brasileiro, do jogo do futebol, do futebol brasileiro, e ela ficou muito feliz. Eu falei bastante com ela em português, contei histórias. Ela me perguntou quando foi a minha primeira Copa que o Brasil ganhou, que sensações eu vivi. Então, automaticamente, o que é que eu pensei na quinta-feira passada? Eu pensei, eu vou fazer alguma coisa que eu comia no Brasil enquanto eu estava assistindo o Mundial. E a primeira coisa que me veio em mente foi pipoca. Pipoca. Então eu preparei pipoca. E hoje também que o Brasil jogou contra a Suíça, eu preparei pipoca. Antes eu preparei um bolo light, um bolo fitness, que eu não uso açúcar, eu uso a banana para adoçar, canela, bastante canela. Então o bolo ficou maravilhoso. Eu uso farinha de aveia e o bolo ficou muito gostoso. Eu fiz bolo de maçã, que aqui o pessoal usa bastante, faz bastante no inverno. E eu também fiz esse bolo para esquentar o ambiente, para esquentar um pouco a casa, porque está fazendo bastante frio. E aqui agora, nesse momento, nós temos um pouco de racionalização de gás por causa de conflitos que todo mundo sabe o que está acontecendo. E ok. Então, foi uma coisa muito, muito gostosa lembrar, ter sensações, mentre pensamentos, enquanto eu estava comendo aquela pipoca, enquanto eu estava comendo aquele bolo, mas principalmente as pipocas. Foi mais um momento de lembrança do meu passado, um alimento comfort, um alimento confortável, um alimento de confortamento. Será que existe essa palavra? Olha, eu peço desculpa porque eu sempre esqueço muitas palavras em português. Muitas vezes eu vou no Google para ver se aquela palavra existe mesmo, porque faço um pouco de confusão entre italiano e português. Mas tudo bem, consigo me comunicar. Isso que é o importante, consigo passar a minha mensagem. Então é fundamental. Quando eu tinha 26 anos, que a minha filha nasceu depois do parto, eu comecei um período de eu não dormia bem, porque ela não dormia de noite, ela dormia pouquíssimo de noite, e tudo aquilo, todo aquele estresse, falta de sono, eu comecei a entrar em um processo de depressão profunda. É tanto que quando ela fez 1 ano, eu fui obrigada a tomar remédios, a começar uma cura de psiquiatria, de psicoterapeuta, de psicoterapia, eu tomei por 3 anos remédios, faixa preta, para regularizar o meu humor. Eu tinha e ainda tenho o meu médico de família, porque aqui na Itália, médicos de família, todos nós, cidadãos que moramos aqui na Itália, que temos documento e tudo, temos o direito de ter um médico de família.
Então eu fui fazer uma visita, uma consulta com esse meu médico. Então, nos anos, 20 anos que eu tenho o mesmo médico. Quando eu entrei nesse processo de depressão, era 3 anos que eu estava com ele. E já tinha feito um pouco de amizade, já tinha feito. O médico, ele acaba te conhecendo, é o mesmo médico que te consulta, é o mesmo médico que te dá receitas para que você possa fazer um exame disso, um exame daquilo, e então tu acaba fazendo a conexão com aquela pessoa, tu acaba tendo uma espécie de amizade com aquela pessoa, não? E aquela pessoa, ela fica próxima a você, você próxima dela. Então, eu chegava lá e dizia, doutor, eu não quero tomar esses remédios, eu não sou feliz com tomando esse remédio. E o psiquiatra, ele disse que nas minhas condições eu tenho que tomar esse remédio por toda a minha vida. E eu não aceito isso porque eu tenho 26 anos. Então ele me disse, é verdade, tu é muito nova, eu te conheci antes do parto, eu te conheci antes que tu ficasse grávida, e tu não era uma pessoa a ter uma tendência depressiva, tu era sempre solar. Aqui, quando a pessoa é muito sorridente, os italianos dizem que nós brasileiras, somos muito sorridentes, muito felizes, nós falamos com qualquer pessoa, abraçamos, beijamos no rosto, no rosto, as pessoas. Então somos espontâneas, somos muito abertas, ok? Muitos deles são um pouco mais fechados, são um pouco mais sérios, mais enquadrados que nós brasileiros. Então ele me disse, tu é jovem para tomar esses remédios. E aí eu perguntei para ele, eu digo, doutor, se quando eu ficar melhor, quando eu ficar um pouco melhor, o senhor me ajuda a não tomar mais esse remédio, o que eu posso fazer? Ele disse para mim que naquele momento ele não poderia fazer nada, que naquele primeiro momento eu teria que seguir o tratamento com o psiquiatra, eu fazia esse tratamento bem direitinho, era obrigada. E era praticamente obrigada. Na situação que eu estava, me obrigaram, porque senão eu poderia perder a guarda da minha filha, que ainda era bebezinha. Então eu fui praticamente obrigada, em todos os sentidos. Então, por quase 2 anos, eu tomei esses remédios. Aí eu comecei a um pouco perturbar e bastante com frequência no meu médico, a consultar com ele, e dizia para ele, às vezes eu chorei, às vezes era muito pesada nas minhas palavras, e dizia que eu não aceitava aquela situação, não aceitava aquela condição que estava vivendo, que aqueles remédios me fizeram vir ataques epiléticos. Eu nunca tive ataques epiléticos na minha vida. Eu não nasci com aquele problema de ataques epiléticos. E enquanto eu estava tomando esses remédios, eu tive ataque epilético. Eu tive 2 importantes ataques epiléticos. Enquanto eu estava dirigindo o meu carro, eu bati em um outro carro. Quando eu vi que eu estava tendo o ataque, eu freiei o carro, eu comecei a parar o carro, mas o carro ele bateu um pouco no outro carro e deu uma batida no outro carro na frente. Então, são coisas que me tocou bastante. Eu não aceitava, eu engordei bastante, eu comia exageradamente, eu me entupia, eu comia. Sem pensar em quê, gostava muito de comer coisas de lanchonetes, de coisas
McDonald's, esse tipo de alimentação, muita pizza, muita massa, gostava de comer muito, muito doce, fazia muitos bolos para me comer, então me entupia. Eu cheguei a pesar naquele período 92 quilos. Quando eu cheguei a pesar 92 quilos, aí eu comecei a reclamar pro psiquiatra. Eu digo, olha, esses remédios aqui eu quero mudar, ou então eu quero parar. Por quê? Porque eles estão me engordando muito. Eu mesmo que eu tente a controlar, não comer bastante, mas eu acabo comendo bastante. Então eu quero diminuir a quantidade da comida, eu quero ter, voltar como eu era antes. Eu nunca fui desse peso, eu nunca tive esse peso. Então, o meu médico de família, o Dr. Paulo Cecchione, que eu amo, que ele, primeiramente Deus e depois ele na Terra, ele me ensinou muitas coisas mesmo. Naquele período, em 2008, eu comecei a fazer um curso de counselor. Eu sou formada em counseling e hoje eu trabalho com isso. E eu conheci muitos comportamentos que eu tinha, que eu estava tendo naquele momento, o porquê de eu ter chegado à depressão. O meu médico, ele me ensinou a sair fora da depressão. Ele me tirou o remédio contra o psiquiatra. O psiquiatra não era a favor, o psiquiatra queria que eu tomasse remédio por toda a minha vida. Ele disse que aquela medicação era para o resto da minha vida. Eu não aceitei. Eu chorava dia e noite e não aceitava aquela condição. Não aceitei aquela condição naquele momento e para mim era inaceitável uma pessoa capaz de fazer todas as coisas que eu fazia. Eu trabalhava muito e então o meu médico disse, se tu confia em mim, então faz aquilo que eu te digo, porque eu estudei medicina, eu conheço o comportamento humano e eu conheço alimentos, eu conheço aquilo que pode tirar fora. Aí ele me perguntou o que eu gostava de fazer, se eu gostava de ir no mar, se eu gostava de tomar sol, o que eu gostava de fazer. Ele fez algumas perguntas para mim, eu respondi. Então ele me disse para mim, eu também tive problemas graves de circulação de sangue, eu tive um problema naquele período por causa dos remédios que eu tomava, da medicação que eu tomava antidepressiva, que de coagulação de sangue. Então eu tinha uma predisposição para ter trombose, ele descobriu em um exame que eles me fizeram. Então a coisa era grave, eu não podia continuar tomando aqueles remédios. Eu desmaiei uma vez, 5 horas, às 17 horas da tarde, eu fui ter consciência, voltar consciência, 1 hora da manhã. Eu passei muitas horas praticamente em coma. Eu desmaiei e entrei em coma. Me levaram para o hospital. Eu não me lembro de nada, nunca me lembrei daquele desmaio. Eu me lembro que eu estava em um parque com a minha filha e com o pai da minha filha. Então eu lembro que acordei já no hospital. Então, a minha filha, ele levou para casa e eu tava nesse hospital. Eu tava no hospital da minha cidade. Então, aqueles remédios, eles me causaram muitos danos mesmo. Então, porque eu resolvi fazer esses vídeos, fazer esse tipo de conteúdo, porque para tudo tem solução. E através da alimentação, através de exercícios físicos, através de movimentos, porque nossa vida é movimento, podemos sair de qualquer estado físico e mental que estamos estagnados. Podemos sim. Eu confiei nesse médico, no meu médico, eu confiei nele. No começo eu
eu pensava, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas fiz aos poucos, aos poucos. Ele me pediu para me caminhar todos os dias 30 minutos. Ele começou a tirar os remédios de mim pouco a pouco, porque tive que fazer uma desintoxicação dos remédios. Então eu fiz essa desintoxicação do meu organismo, passando mais de 2 meses com as doses para o organismo não sentir a diferença, e ao mesmo tempo fazia todas as coisas que ele me pediu para me fazer. Ia tomar banho de mar, ia nadar, comecei a fazer natação, comecei a fazer caminhadas. Aí por 3 meses eu fiz natação, 3 vezes na semana, fazia caminhada todos os dias, tomava bastante sol. Então quando era período de inverno eu tomava, ainda tomo, eu já tomei na semana passada vitamina D, que é muito importante para todos nós. E quando eu pedia, porque agora eu não peço mais, quando eu pedia para o meu médico que eu estava sem tomar psicofarma, eu estava sem tomar, eu tinha um problema grave de anemia crônica. Eu tomava todos os meses, eu tinha que tomar remédio, eu tinha que tomar a ferritina, eu tinha que tomar ferro. E por quê? Porque eu me sentia muito baixa, com ferro muito baixo. Eu olhava para o chão assim, eu via estrelas. E ficava com muita dificuldade, às vezes, até de fazer coisas em casa, de trabalhar, de fazer a vida normal. Então eu fui nele, pedi vitaminas para ver se eu conseguia tirar um pouco me tirar um pouco o sul. Então ele me disse que eu não precisava tomar vitaminas. Ele me perguntou também, ele me fez perguntas sobre o tipo de alimentação que eu fazia. Aí eu disse a verdade para ele, eu digo, doutor, eu como bem e mal. Às vezes eu como saudável, às vezes eu como comida lixo, que eu chamo aqui, e comidas que não te trazem nutrientes. Então ele disse para mim que eu teria que optar exclusivamente por uma alimentação saudável, no sentido que comer folhas verdes, comer bastante verduras, frutas, tudo aquilo que produz a terra, que comer à vontade, não exagerar e tentar entender e tentar escutar, tentar estar presente no momento da minha alimentação, no momento de preparar os alimentos, no momento de... Ele me perguntou o que eu fazia durante a preparação dos meus alimentos. E eu respondi para ele, ou eu assisto a televisão, o jornal, ou eu tô escutando uma música, faço isso. Ele me perguntou, de hoje em diante, tu vai preparar a tua alimentação concentrada naquilo que tu tá fazendo. Enquanto tu tá preparando teus alimentos, tu vai pensar na pessoa que plantou aquela verdura, na pessoa que colheu aquela verdura, na terra. Tu vai agradecer a terra que hospedou aquela verdura, se é um couve, se é uma alface, se é qualquer coisa. A terra, agradeça tudo aquilo que tu tá comendo, ok? E ele me ensinou muitas coisas sobre alimentação. E eu fiquei duvidando um pouco. Eu cheguei a comprar vitaminas sem a receita deles. Eu comprei as vitaminas em uma herboristeria, coisas naturais. Então por quê? Porque eu ficava com medo de ficar fraca, de ter alguma deficiência.
e às vezes eu tomo magnésio, mas ele diz sempre para mim que não precisamos de suprir. Às vezes aqui sendo um país que tem bastante frio, que muitas vezes durante a semana não aparece o sol, então precisamos da vitamina D, ok? Para suplementar, porque a vitamina D ela é importantíssima. O magnésio é importante, todo o grupo de vitamina B é importante, mas ele sempre diz, se tu faz uma alimentação adequada com verduras, frutas e cereais, vegetais, tudo aquilo que contém todos as vitaminas, tu não precisa suplementar, precisa suplementar somente a vitamina D. Então eu dei escuta a ele, e depois de todos esses anos, eu finalmente hoje eu posso dizer, eu tomo hoje um pouco de vitamina D no inverno, tomo às vezes a ciclos de cada 3 meses, 4, 5, 6 meses, quando eu me lembro, assim, o magnésio, que é muito importante, quando eu preciso estudar bastante, que a minha mente é muito carregada, eu faço suplementação do grupo de vitaminas B, ok? Porque eu sinto que a minha mente ela descansa, eu sinto que eu fico mais relaxada, eu fico mais presente. Então, para mim é importante ter aquela tranquilidade, porque eu sei que os alimentos, apesar que eu como hoje, eu tenho uma alimentação saudável, uma alimentação natural, mas temos muito agrotóxico, até mesmo na Itália, temos muito agrotóxicos. Os peixes não são mais qualidades como 30, 40, 50 anos atrás, então tudo é muito industrializado, apesar que eu como quase nada de coisas industrializadas, eu preparo tudo feito pelas minhas mãozinhas, eu meto a mão na água para lavar as verduras, eu cozinho as verduras, eu como verduras cruas, mas eu preparo tudo com uma mão, eu preparo tudo fazendo eu não coloco muitas coisas em conservas. Antes sim eu fazia algumas coisas, mas hoje com o trabalho que eu faço, com a organização que eu tenho, eu consigo preparar tudo no momento de comer. É muito, muito difícil que eu prepare o meu alimento, o nosso alimento da nossa casa para o dia depois. Então eu prefiro comer coisas frescas, feitas no momento, e comida assaborada no momento que elas são feitas. Agradeço vocês, estou amando fazer esses conteúdos para que você, mulher, possa ter proveito desses vídeos, para que você possa também ter consciência que sim, podemos mudar pensamentos, mudar sentimentos, porque essa frase eu gosto muito, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram ações que geram resultados. Então, vamos mudar a comunicação que você tem dentro. Vamos mudar todos os seus preconceitos sobre alimentação, sobre medicamentos, sobre todas essas coisas que envolve o nosso ser, e você vai ter benefícios. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo, dá o seu joinha, dá o seu ok,
Compartilha esse vídeo com as suas amigas, com seus parentes, compartilha com quem você queira ajudar para que essa pessoa saia de um período. Aqui nesse canal eu vou falar um pouco de tudo, de como você pode melhorar o seu estado psicofísico, de como você pode melhorar a sua condição física. Eu vou te dar dicas de exercício, eu vou te dar dicas de como você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor, ok? Muito obrigado e até a próxima, até o próximo vídeo.